Oi, gente! Welcome to Maluland. Eu sou a Malu e hoje já é o dia 137 da nossa imigração aqui para os Estados Unidos. Sim, nós já estamos aqui. E hoje, finalmente, nós vamos terminar de contar a respeito da nossa timeline do processo do visto EB2NW. Vamos lá com a gente? Vamos lá, X! Vamos lá, Dandan! Bora gravar lá embaixo? Vamos terminar de contar essa história, vai? Né? Finalmente! Finally. Foi uma correria desde que a gente chegou aqui há 4 meses. E aí hoje a gente vai realmente conseguir terminar de contar essa história. Aproveitando esse caminho maravilhoso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aí para nos seguir, curte essa postagem e nos siga também lá no Instagram. Vai, gato, conta aí. Termina de contar essa timeline, vai. Beleza, então vamos lá, gente. Finalizando, né, essa série, a gente está na parte 3 aí desse vídeo. Vamos falar um pouquinho agora a partir do DQ, né, que foi até onde a gente falou nos vídeos anteriores, né. Então, como nós já dissemos aí nos vídeos anteriores, DQ é quando a gente recebe uma carta ou comunicado que a documentação foi qualificada, né. Quer dizer que nós já tivemos aprovação, depois da aprovação eles pedem mais alguns documentos, tipo atestado de antecedentes criminais. Então isso aí é uma documentação que você tem que providenciar, né, de todos os lugares que você morou, né, aí na sua maioridade, depois dos 18 anos, você precisa providenciar atestado de antecedente criminal, né, na polícia civil ali do estado onde você morou, e também uma certidão federal, né, um atestado de antecedentes criminais aí federal. E então, depois que você envia toda essa documentação, certidão de nascimento, né, certidão de nascimento, inteiro teor e mais algumas coisas, depois que você envia tudo isso, você recebe esse e-mail dizendo que está tudo certo, o documento foi qualificado, e aí você fica só aguardando a data da entrevista, né? Então, para nós, no nosso caso, no nosso processo aí, esse foi o período mais longo, né, de espera, assim. Então, é também uma parte do processo onde você fica muito ansioso, porque já teve aprovação, né, você sabe que foi aprovado, mas você não sabe quando que vão te chamar para fazer a entrevista, né? Porque depois do DQ, quais são os próximos passos? Fazer o exame médico e fazer a entrevista, né? Então você fica nesse esperando, né, poder receber o comunicado, né, ser chamado para essas próximas fases. Lembrando que você só pode fazer o exame médico depois que você tem a sua entrevista marcada. Então quando você recebe aí o comunicado da marcação da entrevista, você também já tem um link para entrar ali e marcar seu exame médico. E aí tem algumas ressalvas aí a fazer. Por quê? Porque a entrevista só pode ser feita no Rio de Janeiro, né? Então, estou falando do meu caso, que fiz o processo consular, né? Quem faz aqui nos Estados Unidos é diferente. No nosso caso, nós aplicamos do Brasil, fizemos o processo todo no Brasil. Então, para quem faz o processo no Brasil, independente de você morar em São Paulo, Recife, Belo Horizonte, qualquer outra cidade que também tenha um consulado ali, independente disso, você só pode, para esse tipo de visto, para esse visto especificamente, a entrevista é só no Rio de Janeiro. Então, também você precisa ter uma certa programação aí, se programar, se organizar, para quando chegar essa fase, você fazer essa viagem para o Rio de Janeiro, tá? Então nós recebemos, no nosso caso teve uma espera aí de 1 ano e 2 meses entre receber o DQ e a marcação da entrevista, né, a data da entrevista. Então, normalmente, até o nosso caso ali, as pessoas que a gente vinha acompanhando, demorava 1 ano, não passava de 1 ano do DQ até a entrevista. No nosso caso, passou de 1 ano, né, no nosso caso deu 1 ano e 2 meses.
Eu acredito que hoje, não sei como é que está a fila aí, mas eu acredito que o tempo tenha até aumentado. Eu acho que hoje está até um pouco mais demorado esse período aí devido ao número de processos aí, né? Muita gente aplicando para esse tipo de visto. E aí aumentou a fila e, como eu já expliquei anteriormente, tem um número limitado, né, de green card aí para ser emitido, então acaba esse tempo aumentando, tá? Então, no nosso caso, nós morávamos em Fortaleza, no Ceará, e a minha família toda mora em São Paulo, né? Então, o que nós achamos melhor, né? Eu e minha esposa, nós achamos melhor fazer o seguinte: fazer o exame médico em São Paulo. Então, a gente fez algo assim, para alguns, né? Alguns vão dizer que é loucura, minha esposa está até rindo aqui do outro lado da tela aqui. Uns vão dizer que é loucura, outros vão dizer que é fé, né? Para nós é fé, para uns é loucura, sei lá. Mas enfim, quando nós recebemos já a data da entrevista, a marcação da entrevista, antes mesmo de fazer a entrevista, antes de ter o ok, gente, não façam isso em casa, tá? Nós fizemos isso, mas se perguntar para mim se eu recomendo, não recomendo. Nós quando recebemos esse comunicado, nós já começamos a vender tudo, né? Então, durante o processo a gente já tinha vendido algumas coisas assim, aquelas coisas que não são assim, né, de tanta necessidade, a gente já foi vendendo no decorrer do processo. E quando chegou nessa fase, nós começamos literalmente a vender tudo mesmo, né? Porque nós não tínhamos família lá no Ceará, éramos só nós mesmos, então a gente não tinha a pretensão de deixar nada lá, né? Então nós vendemos todas as nossas coisas. Quando eu falo de vender tudo, é vender tudo mesmo, né? Com a ajuda dos nossos amigos, né? Muita gente ajudou, né, nesse período aí. Fizemos bazar, a Malu criou um grupo no WhatsApp, coisa no Instagram, publicando no Instagram, e vendemos tudo assim, vendemos tudo, muita coisa, os brinquedos do Daniel, roupas, muita coisa a gente doou também, é claro, mas a nossa vontade era doar tudo até, né, mas a gente precisava de grana, e então nós vendemos muita coisa, né, tipo geladeira, sofá, televisão, enfim, várias coisas, vendemos, carro, né, casa por último, carro por depois, enfim, foi tudo nesse período aí. Então nós vendemos tudo e viajamos para São Paulo, já com a data da entrevista certa, né? E com a data do exame médico marcado lá em São Paulo. Então em São Paulo chegamos para o exame médico. Esse exame médico você pode fazer em algumas cidades, tá? Vou falar os lugares que eu sei. Até a época que eu fiz o processo era isso que valia, tá? Não sei se mudou, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília. Tá? Se não me falha a memória, são só esses lugares aí que tem, são as clínicas que são autorizadas a fazer o exame médico, tá? Esse exame, na verdade, é um exame médico assim, que é bem tranquilo, mas eles vão conferir a sua carteirinha de vacinação também. Então, o seu histórico de vacina tem que estar de acordo com a carteirinha, com o calendário, vamos dizer assim, das vacinas aqui dos Estados Unidos. Então a gente já sabia, né? A gente já tinha informação assim de quais as vacinas que eram necessárias, do que precisava. Então, até a data da entrevista, eu, a Malu, o Daniel, nós já deixamos tudo já em dia, colocamos tudo em dia, todas as vacinas necessárias, tudo que a gente precisava, né? Já estava tudo organizado. Então chegou na entrevista, foi muito tranquilo, né? Foi só chegar lá com a nossa documentação. Mas antes disso, antes de chegar na consulta, quando você entra em contato com a clínica para marcar a consulta, pelo menos na clínica de São Paulo foi assim com a gente, a clínica pede já para você mandar, ele te manda uma lista de documentos que eles precisam, tipo a carteira de vacinação, e mais a marcação da entrevista, essas coisas, eles pedem para você mandar tudo isso por e-mail. Então você manda isso por e-mail, então meio que eles já validam ali as suas, né, e pedem para você não, até o dia da consulta, não tomar mais nenhuma vacina, que isso pode atrasar o processo, para não mexer em nada. Então a gente chegou lá, estava tudo certo, né, nas vacinações. Eu acho que eu tive que tomar uma vacina só, que estava faltando para mim, uma vacina de sarampo. As vacinas, eles vão te dar um encaminhamento para você ir no Fleury, pelo menos lá em São Paulo, é só o Fleury. A gente fez no particular, né? Tem alguns, ele aceita alguns planos de saúde. É bom, se você pretende fazer lá, né, em São Paulo, e tiver plano de saúde, quiser fazer pelo plano, você pode entrar em contato com a clínica, com o Fleury, e tirar essa dúvida, né? Se eles aceitam o plano, tá? Então, no meu caso, eu tinha um plano de saúde, mas a minha categoria do plano não era aceito lá, então eu tive que fazer particular. E além, né, dessa vacina que eu precisei tomar, nosso filho também, o Daniel, precisou tomar uma vacina. Nós, os adultos, fizemos a radiografia, né, para saber se você já teve tuberculose e tal. E quando é criança, a criança não faz essa radiografia, né, do tórax, a criança faz um exame de sangue, que chama IGRA. E esse exame é pago também, no nosso caso a gente fez pelo particular. Então, exame médico feito, tudo certo. No mesmo dia do exame, já quando você sai da clínica, o médico já te dá um papo, o médico senta com você, conversa e tal, quer saber um pouco do seu histórico de saúde, né? No nosso caso foi tranquilo. E aí o médico depois ele já te dá um documento ali,
para constatar que você fez o exame médico e está tudo certo, tá? Então, só vai ter algum entrave aí se por acaso, depois, quando eles receberem os resultados dos exames, se tiver algum problema, aí a clínica vai entrar em contato com vocês. Mas, no nosso caso, deu tudo certo. Depois do exame, o médico já entregou pra gente um papel e assim, é extremamente importante, tá? Não tem como, não dá para esquecer isso. Você não pode esquecer isso. Esse documento, esse comprovante do exame médico que ele entrega pra gente, sem esse papel você não entra para fazer entrevista, né? Então, tem que guardar com carinho, porque lá na hora da entrevista, antes de você entrar na embaixada, lá antes de entrar, tem uma triagem na rua, que eles, na fila ali, que eles conferem os documentos, e esse documento eles pedem na hora, tá? Para ver se você fez o exame. Então, se você... o médico deixou bem claro pra gente, ele falou assim, olha, vocês não podem esquecer esse documento. Não tem, de maneira nenhuma, senão vocês vão ser barrados no dia da entrevista. Então, no nosso caso foi tudo certo, saímos de lá com os documentos já, com esse documento, né, um para cada um, e fomos lá já tranquilos para o Rio. Antes da entrevista também no Rio, tem o CASV, né, que é o Centro de Apoio ao Solicitante do Visto, acho que é isso. Que você tem que marcar também o CASV, que é só para você bater a foto, né, e aí coletar também as impressões digitais. No nosso caso, nós marcamos o CASV um dia antes da entrevista, né? Porque como para facilitar a questão da logística, como eu falei, nós saímos do Ceará, fomos para São Paulo, fizemos exame médico em São Paulo e ficamos hospedados na casa dos meus pais ali em São Paulo uns dias e depois fomos para o Rio, né? Então no Rio nós programamos para ficar lá 2 noites só, né? Então nós fizemos o CASV em um dia e no dia seguinte fizemos a entrevista. No nosso CASV a gente tomou até um susto, né? Porque quando chegou na hora de chegar, eu marquei o primeiro horário, que eu pensei assim, se acontecer alguma coisa, se tiver algum problema, se tiver que correr atrás de alguma coisa, a gente ainda vai ter tempo. Então eu marquei, sei lá, tipo 7 horas da manhã. E quando nós chegamos lá no CASV, eu tinha imprimido um papel errado, né? Você tem que levar o comprovante da DS 260. Só que eu imprimi a parte que eu não imprimi o documento completo. Estava faltando um código de barras. E aí foi complicado, porque onde fica o CASV lá no Rio é dentro do aeroporto Santos Dumont. E não tinha nenhum comércio perto, não tinha nenhum lugar para eu tirar para eu ir atrás de tirar uma cópia e tal. E aí a gente acabou indo lá tem um local só lá que faz esse tipo de coisa. E eles cobraram assim um absurdo para fazer uma impressão, né? Era, sei lá, nem me lembro agora, mas era um absurdo, assim, um absurdo mesmo, tipo, sei lá, 200 e poucos reais para fazer a impressão desse documento. E aí eu voltei no CASV, né, para saber se eu expliquei a situação e tal, para saber se eu podia voltar mais tarde. E a moça deu ok, disse que sim, então aí a gente correu pro hotel, e aí no hotel eu acessei, porque eu estava sem meu celular, tá aí uma coisa importante também de falar. No dia da entrevista você não entra com nada eletrônico, nem smartwatch, nem celular, nada disso, tudo isso tem que ficar no hotel. Então uma dica também, a gente já ficou num hotel que era bem pertinho do consulado, do local onde a gente ia fazer a entrevista, para a gente poder ir a pé, né? Então é uma dica que eu dou. Só que no dia do CASV, eu achei que também não pudesse entrar com nada eletrônico. No CASV você pode, você tem que estar desligado, você tem que desligar o celular e tal, mas você pode entrar. Agora, e eu não sabia, então eu cheguei no CASV sem nada. Então quando teve esse problema, eu fiquei de mãos atadas, porque se eu tivesse com o meu celular, eu simplesmente entrava no meu e-mail ali, entrava na conta, pegava a página correta, né, e tentava imprimir em algum lugar ali, né. Tem uma banca de jornal lá no aeroporto que imprime. Mas a questão é que eu não tinha nenhum dispositivo para entrar na minha conta, né. Então, voltamos pro hotel, enfim, aquela história toda. No hotel consegui recuperar as informações e aí a gente achou uma gráfica bem pertinho do hotel, fizemos a impressão, coisa de centavos, foi muito barato. Problema resolvido, voltamos pro CASV, fizemos tudo direitinho e aí no dia seguinte a entrevista no Rio, né? A entrevista no Rio foi tranquila, é mais assim uma etapa para realmente eles checarem se tudo aquilo que você colocou no processo ali procede, né? Vão conferir a documentação toda para ver se está tudo certo, vão ver se as informações que você colocou, de repente se tem alguma coisa ali que não bate. Eles perguntam se você já esteve nos Estados Unidos, eles sabem na verdade, né? Se você já esteve, se não esteve, mas eles perguntam, eles querem confirmar, eles perguntam se você já esteve, se você já ficou além do tempo aqui, se você já trabalhou aqui de forma ilegal, né? Sem autorização de trabalho, eles perguntam todas essas coisas. Aí, no nosso caso, foi tranquilo, a gente tinha vindo mais, né, sempre a turismo, passar uma semana, 2, então não teve problema. E aí depois disso, no meu caso também, eu que era o aplicante, né, então ele fez uma pergunta técnica também, assim, tipo, eu tô vendo aqui que você tem experiência assim, assada, você trabalha com isso, você vai fazer o que nos Estados Unidos? E aí eu respondi, né, eu pretendo dar sequência na minha carreira, pretendo continuar trabalhando na minha área e tal. E aí ele me fez umas 2 perguntas técnicas, assim, né, relacionadas com a área que eu trabalho.
Ele não tinha a menor ideia assim, do que estava perguntando, eu tenho certeza que ele pesquisou no Google ali, e ele fez 2 perguntas que foram tranquilas assim, né? Eu respondi a primeira pergunta e aí ele já emendou a segunda. A segunda era meio que um complemento da primeira, assim, então respondi também a segunda pergunta e tudo certo, ó, visto que vocês foi aprovado, boa, né? Bem-vindo aos Estados Unidos e tal. Aí a gente recebe uma bandeirinha, né? Papelzinho que tem uma bandeirinha e tal, dando os parabéns, dizendo quais os próximos passos. Saímos da sala, descemos as escadas ali, aí aquela sala cheia, assim, lotada de gente, né? Das pessoas que estavam aguardando ali para fazer entrevista para o vídeo turista. E daí o nosso filho Daniel passou dançando, fazendo uma dancinha lá, engraçada, que depois eu apelidei que era a dancinha do visto, né? E é isso aí, saímos, né, já felizes ali, agradecidos, oramos, agradecemos a Deus, né, porque deu tudo certo. E aí seguimos, né? Então, naquele mesmo dia nós já voltamos para São Paulo, né? Então, e aí, ok, qual é o próximo passo agora? Esperar o passaporte chegar em casa, né? No nosso caso, nós não colocamos o endereço para chegar em casa, eu coloquei o endereço para buscar o passaporte lá no CASV de São Paulo. Então, depois de uns dias, não me lembro, acho que umas 2 semanas, mais ou menos, o passaporte chegou lá em São Paulo, né? Então, fui lá no CASV buscar o passaporte e tudo mais, e aí a gente já estava liberado para vir, né? Então, foi aí quando nós compramos as passagens e viemos para cá, né? E o resto é história. É um processo demorado, né? Mas eu acho que vale a pena, né? No nosso caso, eu acho que valeu a pena, pela espera e tudo mais. Só que quando você chega aqui, você vai ter outras preocupações, né? Correr atrás de um lugar legal para morar, correr atrás de um emprego. Eu estou nessa fase aí de procurar me recolocar no mercado, né? Aqui, mas você está tranquilo com toda a documentação, a permissão para trabalhar e para fazer a sua vida nova aqui, né? Então, eu recomendo demais, se você tiver a possibilidade, né, de fazer esse tipo de visto. Se não for um EB2, pode ser um EB3. E aí procura um advogado, né, de imigração, ou pesquisa, tem muita informação na internet hoje. E é isso. Então, gente, ó, queria agradecer aqui para você que acompanhou aí a nossa timeline. Você que chegou, caiu de paraquedas nesse vídeo, parte 3, não viu as outras etapas aí, né? Volta lá, assiste a parte 1, assiste a parte 2, a gente conta com detalhes, né, como é que foi o nosso processo, desde do planejamento, a aplicação, né, o tempo que a gente esperou e tudo mais. Então nós passamos essa timeline para vocês aí bem direitinho. E é isso, chegamos aqui, né? Já estamos aqui nos Estados Unidos. E se você quiser saber um pouco mais agora da nossa rotina, do que a gente tem feito aqui, como é que está sendo a nossa vida aqui, quais são dicas e tudo mais, a gente tem novidades aí para colocar no canal, né? Em breve a gente vai colocar mais vídeos aqui no YouTube. Mas se você quiser saber do dia a dia mesmo, pode acompanhar lá pelo Instagram, né? maluland.usa. Já chega junto aí, dá um like, né? Comenta, compartilha. Isso aí, um abraço a todos. Nos vemos nos próximos vídeos.